Fala aí pra mim como é que você tá, cara de gengibre do Taj Mahal. Firmeza total. Por aqui tudo tranquilo, meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. Esperando você dar aquela força gratuita. Gratuita? Sim, não paga nada. Você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece o canal a tá informando os fatos da Matrix na qual vivemos. Tá entendendo? Olha aí um pouquinho de som. Olha o que tá tocando aqui na minha playlist. Show de bola, né não? É ou não é? É ou não é? Então vamos lá. Hoje eu tô aqui para falar alguns assuntos derivados aí ao livro e posteriormente o filme Código da Vinci. O livro foi lançado no dia 18 de março de 2003 e tinha como dois personagens principais Robert Langdon e a criptologista Sophie Neville. A venda desse livro arrebatou mais de 80 milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Tinha como ideias aí colocar o Priorado de Sião e o Opus Dei como sociedade secreta, e o enredo central da história era de que os reis merovingios da França eram descendentes da linhagem entre Jesus Cristo e Maria Madalena. O Código da Vinci ele acabou provocando um interesse popular na especulação sobre a lenda do Santo Graal e o papel de Maria Madalena na história do cristianismo. Acreditava-se que, na verdade, o Santo Graal não era uma taça de vinho, né, onde Jesus ali teve ali na última ceia com seus apóstolos. Na verdade, os merovingios e o Opus Dei, eles acreditam que o Graal é Maria Madalena em pessoa, né? Virou filme. A Columbia Pictures adaptou o romance ao cinema, com o roteiro de Akiva Goldsman e direção de Ron Howard, vencedor do Oscar. O filme foi lançado em 19 de maio de 2006 e estrelado por Tom Hanks como Robert Langdon e Audrey Tautou como Sophie de Neville e o Sr. Ian McKellen como Sir Leigh Tibbon, né? Não sei falar inglês, mas é isso aí mesmo. Durante o seu fim de semana de abertura, olha só, os espectadores gastaram cerca de 77 milhões nos Estados Unidos e 224 milhões ao redor do mundo. Mas o que me chamou a atenção durante o filme, durante o livro, eu li o livro e assisti o filme, foram a ascensão e a queda dos Cavaleiros Templários. Essa parte do livro, porque o livro ele gerou tanta polêmica que obviamente estudiosos mais profundos da história começaram ali a convergir, né, com o que estava sendo apresentado pelo escritor Dan Brown. Muitas histórias, o início do cristianismo, o papel da mulher na igreja, tudo. Então ali começou a haver divergências, a caça às bruxas também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e é histórico, é um fato histórico verídico, foram de que os templários, na verdade, a criação dos templários era para proteger a essência, a criação da ordem templária era para proteger peregrinos cristãos até a cidade de Jerusalém. Peregrinos que partiam da Europa até a cidade sagrada em forma de penitência ou de descoberta espiritual. O que se sabe de fato, rapaziada, é que houve uma escavação no mesmo lugar quando os templários, quando a primeira cruzada ela conseguiu tomar Jerusalém. Então Jerusalém ela era território dos muçulmanos desde o século VII, né? Ali por volta quando o profeta Maomé fundou a religião muçulmana, eles tomaram Jerusalém e com o tempo os europeus com uma fé cristã enraizada falou, opa, tá errado esse negócio aí, uai, o que tá acontecendo? A gente tem que ir lá, a gente tem que proteger os lugares sagrados do cristianismo. Então houve uma mobilização geral do continente europeu, vieram reis, príncipes, nobres, cavaleiros, militares e se reuniram ali em prol de tomar Jerusalém para o cristianismo.
E dentro dessa Guerra Santa, vamos colocar assim, foi criada a Ordem dos Cavaleiros Templários. E a essência dessa ordem era, repito, era proteger os peregrinos que partiam da Europa até a cidade sagrada para poder aí cumprir a sua penitência, né? A partir daí, a ordem, já com a cidade tomada, eles começaram a fazer escavações, né, em torno da cidade. E eles conseguiram descobrir em um mapa aonde ficava o templo, exatamente onde Salomão construiu e ergueu o templo em homenagem a Deus. Dizem também que nesse templo era onde descansava aí a Arca da Aliança, né? Então ela ficava nesse templo até serem tomados pelos babilônios, tudo. Mas há relatos, há uma ideia de que dentro do templo havia uma câmara secreta que, se qualquer coisa acontecesse, se qualquer invasão ocorresse ali na época de Salomão, a arca era para ir para uma câmara secreta onde ninguém sabia onde era, como abri-la e como fechá-la. Então os Cavaleiros Templários descobriram esse mapa e começaram o quê? Fazer escavações no templo da onde foi construído o Templo de Salomão. O fato é que eles descobriram sim alguma coisa, só que ninguém sabe o que. A partir daí que eles descobriram documentos, pertences, não se sabe o que. O que gera estranheza é que a partir daí eles respondiam apenas o Papa. Entendeu? A significância, o significado dos achados que eles tiveram, a partir daí a ordem só cresceu. E só quem mandava neles, assim, quem falava sim ou não, era só o Papa. Até então, eles eram uma ordem comum, né? Que tinha que se juntar com outra ordem, com militares e com exércitos. Não, a partir daí, eles só respondiam ao Papa. E o poder foi só crescendo. Os Templários acabaram fugindo da essência para a qual foi criada a ordem e começaram a acumular riquezas, privilégios e influências. Eles também criaram o primeiro sistema monetário em forma de banco e ergueram grandes catedrais com detalhes bastante misteriosos, né? Catedrais aí em torno da Europa fora aí, com símbolos, com desenhos um tanto quanto estranhos, né? Com o tempo eles aí acabaram se tornando tão importante, capitalmente falando, que passaram a fazer empréstimos para nobres e reis. Então o poder de influência deles só crescia até a metade do século XIII. Existia um rei da França chamado Filipe IV, e esse rei, ele era muito louco, tá ligado? Ele começava a fazer empréstimo aqui, empréstimo ali, e foi só acumulando dívida, até que ele chegou aos Templários para fazer um empréstimo, sabe? Que os Templários falaram: cara, não tem como você pagar a gente, velho. Olha o valor que você tá pedindo. E ele insistiu tudo, e os Templários falaram: não, beleza, então você vai ficar nosso refém, você sabe, né? Foi lá e fez um empréstimo com os Templários. Vendo o rei Filipe IV que não poderia nunca pagar esses empréstimos e devendo ali a Europa inteira, ele se voltou aos Templários. Falou: opa, pera aí, esses caras aí, eles têm dinheiro demais, eles têm riquezas, eles têm influências e têm terras, né? Eu invento aqui qualquer coisa. E como o Papa da época era o Papa Clemente V, ele era subordinado de Filipe, né? Eles eram da mesma casa. Naquela época, para você ser Papa, era só você ter uma família importante, né? Então o Papa Clemente V, aliado a Filipe IV, o que aconteceu? O Filipe IV começou a inventar que os Templários estavam envolvidos com magia negra, que eles participavam de rituais satânicos, que eles eram hereges, né? E a ideia começou o quê? Começou a fortalecer na Europa inteira, tudo. Então o que aconteceu? O rei Filipe IV, ele prendeu centenas de milhares de templários, e numa sexta-feira, 13 de outubro, ele mandou queimar na fogueira
milhares, mas muitos templários ao mesmo tempo. Hoje o que a gente tem, sexta-feira 13, não sei o que, é enraizado nesse acontecimento. E a partir daí os templários surgiram, os que sobraram, os que sobreviveram foram para Portugal e posteriormente acabou aí fundando a Ordem de Cristo. Mas o que eu deixo aqui pra gente pensar é isso. O que será que eles descobriram de tão importante, que deram um poder para eles, que deram influências para eles de uma forma tão extraordinária? O que eles descobriram no Templo de Salomão, né? A Arca da Aliança. Há relatos também históricos de que eles não foram os portugueses ou os espanhóis ou os holandeses a pisar no continente americano. Foram eles, para esconder, né, segredos que eles descobriram ali no Templo de Salomão. Então essa parte do filme, do livro Código da Vinci, é verdade, tá ligado? É fato. Agora se houve o que aconteceu há 2000 anos, se também se é algo assim, a gente meio de se pensar, né? Então, rapaziada, eu fico por aqui por hoje. Foi uma honra você ter acompanhado a gente até aqui. Uma honra e um prazer enorme ter você aqui com a gente. E vamos escutar mais um pouquinho aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá ligado? Tamo junto. You know it's true. Everything I do